ser o nosso circuito, né, de tecnologia do dia de hoje. Seja bem-vindo, cara, fica à vontade. A gente vai falar um pouco sobre programação, sobre como funciona essa área da programação da tecnologia. A gente vai tentar direcionar, inclusive, um pouco para o empreendedorismo sustentável, que serve tanto para quem quiser empreender, para quem já tem um empreendimento, para quem conhece alguém que tem um empreendimento, para quem é funcionário de um empreendimento. Então, a gente está tentando trazer aqui justamente esse overview do que é a tecnologia e como ela pode ser aplicada realmente, quando que ela de fato é tecnologia, né? Quando de fato ela é útil, né? Então, a gente vai trazer isso aqui. E esse circuito que a gente montou, ele tenta justamente ser de fato efetivo, ser de fato claro, ser prático e tudo mais, que é algo que a gente percebe um déficit muito grande quando o pessoal fala de você quando for fazer as coisas, você quando for empreender, você quando for fazer gestão, sei lá, da sua vida financeira, é interessante você colocar a tecnologia. Próximo passo. E aí acabou, né? Então a gente vai tentar falar aqui, a gente vai tentar de fato dar uma aplicação prática para tudo isso, tá? E espero que faça sentido para vocês. Vamos lá. O nome pode deixar no anterior, rapidão. Essa agora é a primeira atividade que a gente vai ter aqui. Esse é um circuito de 3 atividades consecutivas, tá? Então primeiro vocês vão ter um workshop, uma palestra aqui comigo, depois com o professor Elton, e no final a gente vai ter o fechamento prático de tudo isso, onde a gente vai estar desenvolvendo alguns projetos práticos realmente para portfólio, para exemplificar como isso poderia acontecer, certo? E fazer esse fechamento bonito aí com chave de ouro, tá? Essa atividade seria a criatividade de tecnologia, 2 faces da mesma moeda. E, pode ir lá, eu sou o professor Jonas Carneiro, que atuo também como coordenador na Code Tecnologia, que é uma escola de programação presencial aqui em Feira de Santana, tá? Então a gente ensina a programação de forma presencial, de forma prática, com exercícios, com acompanhamento remoto, com tudo realmente que a gente pode fazer para diminuir essa curva de aprendizado. A gente traz dinâmicas disruptivas para esse processo de aprendizado. A gente está implementando já também o processo de gamificação desse aprendizado. Enfim, a gente vai evoluindo conforme as turmas vão passando e vai agregando funcionalidades no curso para que a gente possa de fato diminuir essa curva de aprendizado de cada pessoa nesse trajeto. Já estou há mais de 7 anos na área de tecnologia, inclusive fui aluno aqui do IFPA, desde ali do meu primeiro ano, fazia parte do projeto de robótica aqui, já tinha estudado um pouco de robótica antes também, com Arduino, C++, essas coisas. Depois eu fui um pouco para o segmento de games, estudei ali o C#, fiz alguns projetos na Unity, enfim, alguns projetos de games, mas no final eu me estabeleci mesmo na programação web, certo? No desenvolvimento web. E, de fato, isso aqui é algo que eu sou um pouco suspeito a falar, porque eu gosto muito dessa área, né? Eu acho a tecnologia algo realmente disruptivo, e não pela programação em si ou pela tecnologia em si, mas porque eu sou uma pessoa que eu gosto de criar coisas, eu gosto de resolver problemas e coisas nesse sentido. E a programação, ela me deu a possibilidade de fazer isso que eu gosto, que é resolver problemas, criar coisas, de uma forma muito mais acessível, certo? Então a programação é barata. Se eu tenho ali um computador que roda a internet, pronto, já acabou. O limite já não existe mais. E eu não tenho necessariamente nenhum custo adicional para isso, ou ainda que eu tenha algum custo que vai ser muito inferior a qualquer outro segmento nesse sentido, tá? Então, basicamente esse sou eu, e essa é um pouco da minha trajetória. Pode passar, por favor. E nessa minha atividade aqui, eu gostaria de passar com vocês por 3 esferas, certo? Por 3 partes. Primeiro, a gente vai conversar um pouco sobre a criatividade propriamente dita. Depois a gente vai falar sobre a tecnologia, e aí a gente vai ver que, de fato, são 2 faces de uma mesma moeda, tá? E no final a gente vai concluir isso objetivando ali a questão do empreendedorismo sustentável, certo? Então a gente vai passar por essas 3 esferas e a gente vai ver como cada uma delas se conversa e como a gente pode de fato ter uma aplicação prática de tudo isso, como que isso realmente acontece no mundo real, tá? Então,
isso aqui eu nunca vi. Se eu fizesse isso aqui, seria realmente disruptivo, ia mudar algum setor, ia mudar alguma área aí, uma curva de aprendizagem de alguma coisa, enfim. Ou ainda que não tenha tido uma ideia tão disruptiva, uma ideia massa assim, pode ter tido, no próximo slide, pode ter já se deparado com algum problema que necessitava muito de resolução. Uma situação difícil que você passou na sua vida, que você precisava de alguma saída para aquilo. Às vezes, uma situação que você só via forma de resolver com um custo muito elevado. Então, o seu problema ali era resolver aquilo com um custo mais baixo ou alguma coisa nesse sentido, certo? Então, ou a gente já teve uma ideia que é totalmente disruptiva e a gente nunca viu ninguém fazendo, ou a gente se deparou com um problema que precisava ser resolvido. Mas, nessas duas situações aí, a gente pode não ter se achado capaz, talvez, ou achar que tinha as habilidades ou ferramentas necessárias para conseguir resolver aquilo, para pegar aquela ideia massa que a gente teve e converter realmente em algo prático, ou para pegar aquele problema que a gente tinha e resolver de forma criativa, né? De resolver de forma que fosse de fato viável para aquilo. E aí entra a criatividade, porque muitas vezes a gente acha que, poxa, se eu tivesse mais dinheiro, eu conseguiria fazer isso. Poxa, se eu tivesse a inteligência como outras pessoas têm, eu conseguiria fazer isso. E muitas vezes a criatividade, ela é direcionada muito nesse sentido, de que é algo que as pessoas já nascem com, certo? De que é algo que é um dom inato das pessoas e que, poxa, por mais que eu queira, eu não vou conseguir atingir o nível de outras pessoas. Quando, na verdade, isso é um mito, tá? Porque, baseado nesse trajeto todo, eu me via muito assim, e baseado nesse trajeto todo de me deparar com problemas, principalmente na área de tecnologia, mas também fora dela, que eu tive que resolver, eu consegui perceber que a criatividade não é tão algo assim inato e restrito a certas pessoas, mas é algo que a gente consegue sim treinar e desenvolver em nós, certo? E eu observo que ela tem basicamente três pilares, três coisas também que constituem a criatividade, que a gente define como criatividade, né? Que o repertório, a inquietação, certo? O conformismo ali, e o que a gente vai chamar aqui de perspectiva criativa, tá? E a gente vai tratar um pouco melhor sobre cada um desses pontos. Quando a gente vai ver a criatividade por definição, isso é, no dicionário ali, como que é dito no dicionário sobre criatividade, geralmente não vai ter um significado mesmo que, poxa, isso é criatividade. Ele vai direcionar a certos sinônimos, a certas palavras relacionadas, como, por exemplo, inovar, criar, inventar, e ele vai terceirizando esse significado para outras palavras. Então, a gente vai definir aqui a criatividade de forma que a gente consiga palpar um pouco melhor isso, tá? Para a gente poder seguir. A criatividade, como eu disse, ela é algo treinável, certo? E a gente pode desenvolver isso a partir de quê? A gente vai desenvolver justamente a partir do que eu mencionei, dos repertórios, da inquietação e da perspectiva criativa, certo? No caso dos repertórios, o que seriam os repertórios? Seria todo o conhecimento teórico, prático, experiência de vida, experiência conhecida, poxa, aquela pessoa que eu conheço passou por isso, ou aquela pessoa passou por isso e contou a sua história, certo? Então, todo tipo de repertório vai ser isso, conhecimento, experiência, referências que a gente tem. E isso não está restrito necessariamente ao segmento daquilo que eu preciso resolver. Por exemplo, na área da tecnologia, é muito comum a gente utilizar metodologias ágeis para desenvolvimento de software, para desenvolvimento de projetos, etc. No entanto, as metodologias ágeis, elas não surgem no sentido da programação, elas surgem para fábricas, para coisas que são realmente mais manuais, e a gente adapta isso de forma criativa para o sentido da programação da tecnologia. Então, o repertório, ele não precisa estar contido necessariamente na área do problema que você precisa resolver. Repertório é repertório geral. Poxa, essas coisas existem. Então é você saber que essas coisas existem, que essas coisas acontecem e como que elas acontecem. Para que a partir desse conhecimento que você tem, você consiga talvez associar esses conhecimentos de uma forma diferente ou até adaptar eles
para o seu segmento, algo que já funciona em outro sentido, em outro segmento, para o seu segmento, certo? A inquietação, por outro lado, ela vai meio que pegar o repertório, que vai ser como a nossa matéria-prima ali, certo? Vai ser como a base de construção da nossa criatividade. E aqui a inquietação, ela vai aquecer essa matéria-prima, ela vai superaquecer essa matéria-prima. Para quê? Para deixar ela mais moldável. O que é a inquietação? É eu estar inconformado com aquela situação. Eu estar com um problema que precisa ser resolvido. Ou então, eu tenho uma dificuldade ali que eu preciso resolver, que eu preciso passar por ela, certo? Então a inquietação é o que vai mover a gente. É o que vai realmente fazer com que todos aqueles repertórios que a gente tem se movimente ali, ó, em nossa mente, para que a gente tente de alguma forma achar uma solução para essa nossa inquietação, para que a gente consiga de novo estar em paz, certo? Então a inquietação ela vai atuar justamente nesse sentido, de aquecer ali o nosso repertório, de aquecer as referências que a gente tem, de forma que a gente consiga estar preparado para trabalhar melhor com elas, certo? Então, uma vez que a gente tem a matéria-prima, que é o repertório, e ela já está aquecida, já está ali inquieta para conseguir resolver algo, a gente vai chegar no que a gente está chamando de perspectiva criativa, certo? Que vai ser o momento onde a gente vai olhar para tudo isso que a gente sabe fazer, para tudo isso que a gente sabe como funciona, para tudo isso que a gente sabe que existe, e a gente vai tentar rearranjar esses repertórios que a gente tem para aquele problema ou para aquela situação que a gente quer. A gente vai tentar associar diferentes formas ali do nosso repertório para poder resolver aquele problema. Então a gente vai começar a moldar, a forjar esses repertórios que a gente tem, para que de fato ele consiga assumir o molde do nosso problema, se tornando então uma solução para aquilo, certo? Então a criatividade ela vai se formar nesse sentido. E eu falei aqui talvez muito prático, mas de fato a criatividade funciona nesse sentido, independente do que for. Eu posso ter a criatividade funcionando nesse sentido para arte, se o meu motivo de inquietação for uma beleza ou a minha própria expressão. Eu posso ter o entretenimento, se o motivo que eu tenho é, poxa, eu estou aqui entediado, quero algo para fazer, tá? Então a gente vai ter ali a criatividade atuando no sentido de entretenimento, de lazer. Ou se eu tenho algo funcional a aplicar, poxa, eu preciso ser mais produtivo, eu preciso ter mais eficiência, eu preciso diminuir custos, etc. A minha criatividade ela vai assumir justamente um pouco agora de tecnologia. Talvez, não sei se para vocês aqui é assim, mas é comum da gente, quando eu penso em tecnologia, associar isso a isso. Projetores, celulares, computadores, ar-condicionado e coisas nesse sentido. Mas não é bem assim que funciona, tá? O fogo foi uma tecnologia, a roda foi uma tecnologia, certo? Então, tudo isso que otimiza o processo, que facilita a nossa vida de alguma forma, que diminui o custo de uma empresa, que faz a gente poluir menos o ambiente, etc e tal, tudo isso vai se manifestar como tecnologia, de fato. Grande David, tudo certo? Vocês lembram que eu falei da cor de tecnologia? Pois, eis o CEO. Simbora. Então, vamos lá analisar um pouco a definição. E agora, antes eu falei que não ajudava muita gente, né? A definição do dicionário, na criatividade, porque ela fica terceirizando o significado para outras palavras que ele trata como sinônimos ali. Mas no caso da tecnologia é um pouco diferente. Por quê? Porque ele traz aqui, ó. Isso aqui é do Oxford Language, certo? E eu vou ler ipsilíteres aqui, literalmente está escrito. Teoria geral e ou estudo sistemático sobre técnicas, processos, métodos, meios e instrumentos de um ou mais ofícios ou domínios da atividade humana. Indústria, ciência, etc. Certo? Ou seja, por essa definição, a gente já vê que a tecnologia ela não está restrita necessariamente a computadores, a dispositivos eletrônicos e a coisas nesse sentido. Tá? Por exemplo, aqui eu vou citar o nosso CEO aqui da Cor de Tecnologia. Ele se utiliza de um aparelho extremamente tecnológico. Sim ou não? Sim. Falei sobre isso não. Tem alguma eletrônica aí? Não. Não tem nada de eletrônica aqui, mas é extremamente tecnológico. Certo? Esse tripé aqui, esquece a parte
circular em cima, tá? Mas esse tripé aqui, ele também é algo extremamente tecnológico, por mais que não tenha nenhuma eletrônica ali. Certo? Então, de fato, isso vai se atribuir a qualquer coisa. E não necessariamente também a dispositivos, mas a técnicas. O toyotismo, por exemplo, uma técnica de produção, de manufatura ali, ele otimiza diversos aspectos da produção sem necessariamente utilizar software ou hardware de eletrônica e coisa nesse sentido, de informática, internet nem nada. Mas ainda assim, ele consegue otimizar os processos só por uma forma diferente de fazer as coisas, ou seja, uma metodologia. Isso é tecnologia também, certo? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. Eu pesquisei o seguinte, assim, gambiarra genial. E aí apareceram essas coisas aqui. Gente, isso aqui de fato. Genial, certo? Tudo isso aqui é tecnologia. Talvez vocês não estejam conseguindo ver tão claramente o que está acontecendo, mas eu vou explicar o que são essas imagens aqui, tá? Essa primeira imagem aqui, alguém consegue identificar o que é isso aqui? Uma chave e um martelo. Isso aqui é um chatelo, velho. Uma chave dela. É uma chave tela. Ele pegou a chave inglesa ali, soldou a ponta de um martelo e aí ele tem uma chave tela. Pô, velho, isso aqui é extremamente tecnológico. Poxa, ele consegue tirar ali parafuso e consegue bater prego com a mesma ferramenta. Entendeu? Então isso aqui, de fato, é genial. Segunda coisa, ele usou aqui, ó. Vamos nem lembrar dessa época, eu não vou nem citar de que época veio isso aqui, tá? Mas ele pegou. Ele precisava dispensar ali, ó, o álcool em gel. E poxa, eu não quero que as pessoas fiquem botando a mão, todo mundo bote a mão aqui no dispenser. Porque aí não vai ter muito sentido, né? Sujar para todo mundo, enfim. Aí tem que fazer dispensa ali para você pisar com o pé e ele jogar aqui na sua mão, o álcool em gel. Ele pegou e fez de PVC. Ou seja, ele pegou algo que o objetivo primário é direcionar água, né? Fazer sistema de água, que é o PVC, os canos de PVC ali. E aí ele montou isso de forma que virasse um dispenser de álcool gel. Que poderia ser qualquer outra coisa aqui, né? Poderia ser sabão, o que fosse. Né? Também genial, sim ou não? E eu acho que a última é a mais genial de todas. Eu acho que é a mais genial de todas. Quem nunca ia abrir o portão e o cachorro sair correndo? Ou tem um cachorrinho fino desse aqui, ó. Tem gente que ama pincher, né? Eu não sou muito fã não. Mas tem gente que ama pincher. Pincher é um bicho legal pra passar pra esse portão assim. Aí o que ele fez? Ele pegou e botou uma colher, velho, na coleira do cachorro. Pronto. O cachorro não consegue passar mais. Genial. Tudo isso aqui é o quê? Tudo isso aqui é o quê? Tecnologia. Certo? Tudo isso aqui é tecnologia. Então, conseguimos quebrar que tecnologia não é só essa questão de celular, videogame, placa de vídeo, NVIDIA, AMD e etc. Conseguimos? RGB, não tem nada de RGB aqui, ó. Esse negócio de que RGB traz performance é mentira, gente. Isso aí é fake news. Só deixa a gente mais feliz, não traz performance não. Tá, então, qual era o título da palestra mesmo? Quem lembra aí? Desse painel aqui específico. Eu sei que tem a ver com moeda. Tem a ver com moeda. Criatividade e tecnologia. Duas faces de uma mesma moeda. Sabe por quê? Porque a tecnologia ela vai ser igual à criatividade, mas um motivo específico, que a gente já falou um pouco disso anteriormente. Esse motivo vai ser justamente algo funcional, algo de aplicação prática, algo que vai otimizar algum processo, certo? Então, quando o motivo da minha criatividade, o motivo daquela minha inquietação, lembra? Quando esse motivo for resolver um problema funcional ali, quando for otimizar processos, etc., essa manifestação da criatividade vai ser a tecnologia, certo? Conseguimos fechar isso? E aí, beleza. Então, aí eu tenho a criatividade, que é composta pelo repertório.
pela inquietação e pela perspectiva criativa. E eu tenho a tecnologia, que vai ser basicamente a criatividade mais um motivo funcional, técnico, digamos assim, certo? Que pode ser uma metodologia, pode ser um dispositivo, enfim, pode ser o que for. Eu até lembrei de um negócio que é ultra tecnológico também, né? Calçador de sapato. Poxa, aqui vai ser uma tecnologia absurda, velho. Nunca viu, não? Aquilo ali é absurdo, velho. Você deixa aqui, ó, esse tênis aqui, por exemplo, você não amarra ele, né? Então você não fica folgando e tal. Aí você calça ele como tá. Aí você pode ficar destruindo esse negócio aqui, ó, do sapato. Aí o que você faz? Bota ali o calçador, calça, acabou. Não machuca o tênis, nem nada do sapato. Poxa, cara, outra tecnológica aquilo ali. Não tem nada de eletrônica também. Mas vamos continuar. Volta lá. Beleza. Então, se eu considerar essa questão da criatividade que a gente falou, da tecnologia, no sentido empresarial da coisa, o que acontece? Pode pensar. Então, eu vou ter aí o empreendedorismo sustentável. Sustentável no sentido social, realmente, certo? Social e ecológico. Mas também a gente precisa pensar no sustentável. Então, social e ambiental, mas também de a minha empresa continuar existindo. Porque não adianta eu abrir uma empresa, eu ter uma empresa que não sustenta. Ela precisa ser sustentável, viável, certo? Então, a economia, a tecnologia, ela vai ser fundamental nesse sentido, certo? Para otimizar processos, como eu falei, para diminuir custos, para aumentar a escala da minha empresa, etc. Certo? E esse empreendedorismo sustentável, ele vai estar associado justamente àquele motivo que a gente falou anteriormente, que aí pode ser simbolizado por essa pergunta aqui, ó. O que ou como eu posso fazer melhor? Então, eu já tenho a minha empresa ali funcionando, ou eu quero abrir a minha empresa, e eu vou pensar, poxa, como que eu posso fazer melhor isso? É aquela inquietação que eu falei lá no começo. Como que eu posso melhorar esse processo? Como que eu posso otimizar isso aqui? Como que eu posso diminuir meus custos nesse sentido? Como esse funcionário meu pode ser mais produtivo? Certo? Criar tipo um funil. Sim. Entende? Então a gente vai atuar nessas frentes todas aí, no sentido do empreendedorismo sustentável. Como eu posso poluir menos? E ainda assim lucrar mais? Entende? Então tem muita coisa nesse sentido. Hoje tem muita a questão do capital social, né? Onde se uma empresa ela atua no sentido mais sustentável, a nível de ambiente e tal, algumas pessoas da nossa geração aqui, da minha, para quem nasceu depois de mim, já tem muito esse viés de, poxa, eu não vou comprar de qualquer empresa. Eu vou comprar papel de uma empresa que replanta as árvores. Eu vou comprar, sei lá, num posto que não é tão responsável assim, ou ele tenta fazer ações para minimizar a questão do aquecimento global. Então, a nossa geração ela já está chegando no nível de comprar de forma consciente, de fato, e pensar nisso, e as empresas estão percebendo isso. E surge esse termo de capital social, né? Que é justamente essa questão de como a empresa é vista, certo? Então, eu fazer ações nesse sentido, de fato, pode trazer para a minha empresa um lucro mais interessante, certo? E aí a gente vai ter alguns aspectos. Eu falei daquela pergunta inicial, mas eu trouxe algumas outras aqui que a gente pode também utilizar para refletir sobre isso no sentido da empresa. Como eu posso potencializar o que eu já faço? Ou seja, ter uma maior escala, aumentar uma margem naquilo ali, de alguma forma. O que pode funcionar melhor? Eu compro desse fornecedor, passo por esse processo e tenho meu produto, tenho meu serviço feito. Tem alguma outra forma que eu possa fazer isso para entregar isso melhor, para diminuir mais o custo, para entregar uma melhor qualidade para o meu cliente final, etc. E como que a tecnologia entra nisso? Perguntas que a gente pode fazer no sentido da empresa para tentar refletir sobre isso, certo? E essa última, ela é muito interessante. Por quê? Quando a gente fala na empresa, existe um empresário, e aí ele pensa, como a tecnologia entra nisso? O que ele vai pensar? De imediato ali, talvez. Planilha, sistema, etc. Sim ou não?
vai pensar mais nesse sentido. Mas é apenas isso que a tecnologia representa? Não, como a gente acabou de falar. Então, às vezes, o que ele precisa nem é necessariamente de uma planilha. É otimizar um processo que já acontece lá dentro da empresa dele para que funcione melhor, que seja mais efetivo. Certo? E aí, nesse sentido, eu trouxe algumas coisas aqui, porque apesar da tecnologia não ser necessariamente sistema, planilha, aplicativo, etc., de fato, como eu falei lá no começo, a tecnologia, e mais especificamente a programação, ela meio que é um superpoder. Porque de fato abre muitas margens para você, você consegue fazer muita coisa a partir disso, e como eu falei, com um custo muito reduzido. Então eu trouxe alguns exemplos aqui reais e que são palpáveis, são da realidade da nossa cidade aqui no nosso município, certo? Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas que eu já vi acontecendo nesse tempo que eu falei para você lá no começo, tá? Então eu já vi, por exemplo, um simples sistema de RIF online para arrecadação em um colégio, certo? Que eliminou a necessidade de imprimir pranchetas, facilitou a gestão de bilhetes, inclusive dos fiados, que não, eu vou querer participar, mas eu só vou poder pagar depois. E ainda integrou um sorteio automatizado que podia ser exibido no telão da escola. Então, pegou aquilo que seria algo simples ali do colégio e tornou realmente numa experiência para quem estava fazendo, para quem estava participando, e foi de fato efetivo no sentido de arrecadação ali, se eu não me engano, era no sentido de arrecadação para a formatura do terceiro ano do colégio, certo? Também já vi uma ideia, uma planilha e um carro adaptado, né? Que conseguiu virar um negócio com potencial gigante de escala, simplesmente por desenvolver as ferramentas certas e específicas para o seu negócio, tá? A implementação de um sistema simples para a organização de pedidos entre vendedor, balcão e estoque, que acabou com a gritaria na frente de loja, trazendo mais fluidez para o processo e diminuindo perdas e garantindo que a comunicação entre os setores aconteça de forma clara e eficiente. Certo? Então, esses exemplos aqui são exemplos reais do nosso município, de empresas do nosso município realmente. Esse aqui, por exemplo, é o segundo, a planilha, ideia e carro, que ao fazer as ferramentas certas para o seu trabalho, conseguiu adquirir uma escala absurda. Apesar de ter acontecido aqui, isso também é replicado em grandes empresas, também aconteceu em grandes empresas. Uma que eu posso citar aqui, que eu acho que ninguém vai conhecer, é o McDonald's. Eles de fato fizeram todo o processo ali, desenvolveram ferramentas específicas para que o fluxo de produção deles fosse o mais eficiente e rápido possível, certo? Então, essas coisas não só são importantes para pequenas empresas, são importantes também para grandes empresas, mas não é porque a gente vê grandes empresas que não é possível de fazer em pequenas empresas também, certo? Se uma empresa começa, eu acho que nenhuma empresa começa pensando em ser pequena, nenhuma empresa começa pensando em ser pequena. Então, já é importante a gente pensar em como a gente pode ser mais eficiente, como a gente pode ser mais sustentável, de fato, certo? Naqueles três aspectos que eu falei, social, ambiental e sustentável da empresa em si, da viabilidade econômica da empresa também. Também vi um sistema aqui, mapeia, otimiza e organiza as etapas padrão de uma empresa, ou seja, todos aqueles processos que a empresa executa e faz ali, né? Reduzir o tempo de atendimento, melhorar a gestão de cobranças e ainda aplicar notificações automáticas que diminuem as falhas humanas. Porque se a gente deixa isso à mercê de pessoas simplesmente, pode acontecer de um esquecer, de atrasar algum prazo, certo? Então, essa questão de mapear todo esse fluxo e dessas notificações acontecendo e lembrando as pessoas ali, minimizou absurdamente essa questão de atrasos e de outras falhas humanas que poderiam acontecer. E também o desenvolvimento específico do sistema de pedidos de delivery personalizado, que ajudou a loja a ter o serviço online eficiente de delivery ali, de pedidos online, sem que ela precisasse perder a sua marca, que é o que acontece muito em outras plataformas, né? Você se cadastra ali, você consegue vender, mas você perde toda a sua identidade visual, toda a sua marca é perdida ali naquela plataforma, certo? Então tudo isso aconteceu, tudo isso foram exemplos do nosso município, certo? De empresas médias,
tecnologia da empresa. Não tem muito como eu falar aqui, tipo, poxa, ó, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, e agora a sua empresa é uma empresa tecnológica e você consegue funcionar tecnologicamente e acabou. E está tudo otimizado e tal. A gente não consegue fazer muito uma receita de bolo assim, por quê? Porque os processos de cada empresa são diferentes. Né? Então eu posso ter, por exemplo, um estabelecimento que faz delivery e outro estabelecimento que faz delivery. Eles vão funcionar do mesmo jeito? Eles vão ter a mesma quantidade de lojas? Eles vão precisar considerar sempre ter mais de uma loja? Então eu vou ter, por mais que seja até do mesmo segmento, e o que é pensável de acontecer, né? Eu vou ter diferenças entre essas empresas que acontecem e que precisam de fato acontecer, certo? E aí, problemas específicos requerem soluções também específicas, certo? Para que de fato essa intervenção, digamos assim, seja efetiva nesse ambiente, ok? E aí, agora a gente tinha falado aí de alguns exemplos daqui do município, para que de fato a gente conseguisse entender que é possível e viável de fazer essas coisas, de fazer essas aplicações, tá? Mas eu gostaria de trazer também aqui alguns exemplos grandes que acontecem, certo? E aí a gente vai ter, por exemplo, o sistema Toyota de produção, que eu citei um pouco anteriormente, né? Que vai ser o Lean Manufacturing, que aí talvez eu pronunciei errado, perdão, que consegue reduzir desperdícios e aumentar a eficiência. Sabe quanto de software ou hardware com eletrônicos, etc., eles utilizaram para isso aqui? Alguém sabe? Quanto de software ou hardware eletrônico eles usaram para isso aqui? Para reduzir desperdícios e aumentar a eficiência? Zero. Nada. Nada de software, nada de eletrônico. Mas isso aqui deixa de ser tecnologia? Isso aqui também é tecnologia, é uma metodologia diferente que eles aplicaram e que conseguiu reduzir desperdícios e aumentar a eficiência. Certo? Próximo. Quem aqui já comprou roupa nessa loja? Roupa, calçado? Conhece, né? Pois é. Essa loja ela teve um crescimento absurdo durante aquele período lá, mesmo período da tecnologia de PVC lá, né? Essa loja teve um crescimento absurdo, cara. Por quê? Porque ela aplicou ali o e-commerce e gestão de inventário em tempo real. Então, poxa, eu comprei agora, já diminuiu no inventário, já acabou, certo? Eles aplicaram esse e-commerce lá, personalizado para eles. Não, vou vender as roupas aqui no Mercado Livre, na Shopee e tal. Eles fizeram, de fato, o deles, certo? E aí eles conseguiram personalizar e atribuir as funcionalidades da forma como eles queriam. E aí eles fizeram o seguinte, ó, eles conseguiram otimizar as operações, conseguiram aumentar as vendas em 150%. Isso é mais do que dobrar as vendas, certo? E durante aquele período lá, que provavelmente a gente poderia dizer que foi um dos períodos mais difíceis para os empreendimentos de forma geral. Estava tudo caindo, estava tudo difícil de fazer e ainda assim nesse período eles conseguiram crescer mais do que dobrar, certo? E a Zatini, só para pode ficar aí mesmo. A Zatini, só para concluir aqui, ela utilizou apenas software, né? Que é a parada ali do e-commerce. Então eles fizeram basicamente um sistema, um site ali, web, que roda na internet, e a partir disso eles conseguiram todos esses resultados. E por fim aqui, de exemplo grande, eu gostaria de trazer a Enel. Alguém sabe o que é Enel? Energia. Você leu aqui, né? Você leu aqui, não foi? É uma empresa de energia, de fato, certo? E eles fizeram uma rede inteligente com sensores e dispositivos. E eles mediam ali a transmissão da energia, a propagação da energia, para que eles tivessem realmente um controle em cada etapa ali, em cada momento da transmissão, para saber o que estava acontecendo. E através disso, eles reduziram perdas, melhoraram a confiabilidade da rede, certo? Aqui, agora já é um exemplo completo. Então, lá no primeiro, do toyotismo, né? Foi só a metodologia que eles fizeram. O segundo da... E aí, beleza. Então, o que vai acontecer aqui? O que é preciso para implementar soluções na empresa? Conhecimento dos processos da empresa. Então, poxa, eu preciso
saber como que a empresa funciona. Eu citei aqui o caso do McDonald's, né? Que desenvolveram todo o sistema ali, inclusive ferramentas realmente para que eles pudessem ser mais eficientes no fluxo deles da produção de sanduíches. Então eles sabiam o que eles queriam fazer e como que eles faziam, qual era cada etapa da construção do sanduíche. E o repertório, certo? Então tem uma vertente meio de um toyotismo por trás desse funcionamento do McDonald's. Então eles tinham um repertório de que isso existia, de como é que isso funcionava. E eles adaptaram isso para a sua realidade, para o que eles precisavam fazer, certo? Então a gente vai ter aqui, ó, o conhecimento dos processos da empresa, então uma certa especialidade de como a empresa funciona, e o repertório do que existe, certo? De como que as coisas funcionam em outros países, em outros segmentos, em outras empresas, etc. Que aí eu vou ter o resultado de departamento ou uma consultoria especializada, certo? Quem é que vai ter essas duas coisas aqui? Ou o departamento específico da minha empresa, falar, ó, esse aqui é o departamento de tecnologia e inovação da minha empresa. Então eles vão analisar os meus processos e aí baseado no repertório que, poxa, se eles são de tecnologia e inovação, eles têm, né? Eles vão propor soluções aqui, vão implementar essa solução, fazer um plano de intervenção nos processos para que a gente consiga remodelar tudo isso, ser mais produtivo, ser mais eficiente, etc. e tal. Ou então, uma consultoria especializada, que seria um terceirizar esse serviço, que pode acontecer também e é totalmente viável. Que é você contratar uma empresa que já é especializada no desenvolvimento de aplicações, que ela vai saber indicar, poxa, realmente está aí, tu vai precisar de um sistema para o teu negócio. Ou tu só precisa de uma planilha com certa automatização ali, com alguma coisa, um formulário de conversação e já está tudo beleza. Ou então não precisa nem de planilha, nem de software, tu precisa de uma metodologia diferente, uma metodologia que funcione melhor, certo? Então, esses especialistas aqui, ou seja, ter especialista da área, é algo importantíssimo para conseguir fazer isso. Por quê? Porque muitas vezes, um gerente que eu tenho ali, ou o proprietário, muitas vezes que quer centralizar tudo em si, ele já está centralizando tudo em si. Então não vai ter essa margem, digamos assim, de ter, por exemplo, o desenvolvimento de repertórios, de saber de tudo que existe, das possibilidades que ele tem para resolver aquele problema. Então, por isso que é fundamental ter um departamento específico na empresa, ou então uma consultoria especializada, contratada, né, terceirizada ali. E aí, tudo isso vai ser basicamente esses pilares aqui. Um olhar atento para como que eu faço as coisas. O repertório, como as coisas acontecem lá fora. E um propósito, eu preciso melhorar isso. Quando eu tenho tudo isso aqui em conjunto, eu vou ter soluções certas. Eu vou ter uma solução específica. Lembra que eu falei lá do forjar, do moldar aquele meu repertório para encaixar no problema que eu tenho? E aí eu vou chamar isso de solução? Exatamente isso aqui. Certo? Então eu vou ter um olhar atento aos meus processos, vou ter um repertório do que acontece lá fora e o propósito que eu quero melhorar isso. E aí eu vou ter a solução específica e ideal para aquilo que eu estou enfrentando. Certo? E se vocês quiserem depois acessar o e-book completo do que vai ser passado aqui hoje, desde a minha apresentação, a apresentação dele e dos projetos que a gente vai desenvolver em seguida, vocês podem estar lendo esse QR Code aí, que a gente vai enviar lá para vocês por e-mail ou WhatsApp, certo? E não se preocupe se vocês não conseguirem ler agora, que a gente vai mostrar ali no instante também. Pode passar. Obrigado, meu nome é Jonathan Carneiro. Se vocês quiserem seguir lá no Instagram, sigam lá, Jonathan Sancar e Code Oficial. E tem o QR Code de novo, mas